Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, contando com a participação do jornalista Marco Aurélio Lisan. Quaquá, o PT nos últimos tempos perdeu muitos prefeitos e vereadores aqui no Rio. Tinha 80 e tantos vereadores, perdeu 50 ou 53 vereadores, ou seja, mais da metade dos vereadores saíram do partido. O PT perdeu também prefeitos, tinha 12 ou 14 prefeitos, está com 8 prefeitos agora. Quer dizer, qual é a sua expectativa em relação a essa eleição municipal? Você acha que o partido, pelo menos, se mantém como está ou há perspectiva de crescimento? Você acha que o partido pode, a despeito dos solavancos ocorridos nos últimos tempos, pode voltar a crescer e pode voltar a se firmar no processo eleitoral que se inicia agora? Eu sou favorável a que o PT diminua com qualidade, porque ele tinha muito prefeito, mas na época que Lindbergh foi candidato a governador, 8 dos 10 prefeitos apoiaram o Pezão. Já deviam ter saído naquela época. Então, ter prefeito ou vereador que não serve para nada é melhor não ter. Né? Ter prefeito e vereador que não faz política de transformação social é melhor ir embora. É melhor ter pouco, mas com qualidade. Então, eu defendo que o PT diminua com qualidade, que a gente tenha mais qualidade, mais gente comprometida com o povo, mais gente comprometida com a esquerda, com o socialismo, com a luta política dos trabalhadores, e menos malandro. Mas você vê, por exemplo, candidatos a prefeituras nessa eleição com chance em vários municípios? Eu acho que nós temos chance concreta em Mesquita, em Japeri, vamos ganhar em Maricá, lá também, em Mesquita, Japeri, lá em Natividade, onde nós temos o prefeito, enfim, nós temos candidato em 7 cidades só. Já chegamos a ter 30, hoje tem 7. As pessoas abandonaram o barco quando achou que o PT ia afundar, e o PT não vai afundar. O PT é forte demais, tem raiz popular demais, o PT vai se reconstruir. O Lula, um partido que tirou 40 milhões de pessoas da miséria, que botou negro e pobre na universidade, que fez o maior processo de transformação social desse país, não vai acabar, obviamente. Essa semana, o ex-candidato à presidência, o Ciro Gomes, que está afiliado ao PDT, declarou apoio ao PMDB na cidade do Rio de Janeiro. E aí a imprensa, obviamente, abordou o seguinte: bom, o Ciro foi uma das vozes mais incisivas, chamando de golpe, chamando de golpista para baixo o PMDB nacional, e aí ele declara apoio a um candidato do PMDB local, diz que não está preocupado com essa contradição política, porque o candidato é o melhor para o Rio de Janeiro. O Partido dos Trabalhadores foi tirado, né, ou está sendo tirado do Palácio do Planalto pelo PMDB nacional. Como é que o PT vai se comportar se a eleição municipal, por exemplo, o PMDB precisar do apoio do PT, em algumas capitais ou em muitas capitais? Não, aqui no caso do Rio de Janeiro, esse problema não vai ser colocado, porque a nossa candidata vai para o segundo turno. Então, eu tenho boas relações com o Eduardo Paes, não é uma pessoa que eu tenha problemas políticos ou pessoais. Tem político, porque eles acabaram traindo o Lula, ele e o Crivella, desculpe, não posso falar aqui. Mas, enfim, eles acabaram traindo o Lula. As pessoas que eram parceiros do Lula traíram o Lula. O Lula botou 500 bilhões de reais nesse Rio de Janeiro. Essa Olimpíada só acontece por causa do Lula. Eles traíram o Lula. Mas, no segundo turno, a nossa candidata vai para o segundo turno. Se não for? Oi? Se não for. Mas ela vai. Mas, se você tiver que avaliar, vamos nos abstrair da questão do segundo turno, uma posição de proximidade do PT em relação a outras candidaturas colocadas, você acha que há mais proximidade com o Pedro Paulo ou com o Crivella? Olha, eu não gostaria de ver o Rio de Janeiro... eu já vi cinema demais ser comprado por igreja para virar arrecadadora de dinheiro para o Bispo Macedo. Eu acho que o Rio não pode ser uma sacolinha do Bispo Macedo. Ponto. E acho que o Rio não pode mais ser governado pelo PMDB. Por isso, nós temos candidato no Rio. Como é que você, como prefeito de Maricá, em relação ao PMDB, em relação, digamos, à gestão do Estado, como é que é a sua relação com o PMDB em relação ao governo do Estado? Quer dizer, o governo do Estado, depois do rompimento do PT com o PMDB nacional, o governo do Estado mudou o comportamento que tinha com você em relação à Prefeitura de Maricá, ou seja, há um comportamento republicano ou não? Não, o Pezão me boicota. O Pezão me boicota. O Pezão faz um péssimo governo, faliu o Rio de Janeiro, me boicota, não paga minha UPA, não põe policial na cidade, não dá dinheiro para assistência social. Tem um candidato lá dele, o candidato de oposição, é candidato apoiado pelo Pezão, é o candidato do Pezão e dessa gente que faliu o Rio de Janeiro. Ele não bota R$1 na minha UPA há quase 2 anos. É boicote completo do governo do Estado contra Maricá.
você tentou, de alguma maneira, politicamente resolver isso, conversar e tal, dizendo, ou essa questão, digamos, a relação está rompida e não há, digamos, mais possibilidade de um restabelecimento em nome de questões objetivas da rotina de interesse da população da cidade? Olha, a minha relação com o Sérgio Cabral, por exemplo, o Sérgio Cabral, no que pese as diferenças que nós tivemos, ele nunca deixou de mandar recursos, ele nunca boicotou. O Pezão, infelizmente, faz política de baixo nível, me boicota todo dia, né? Faz política de retaliação, porque eu não apoiei ele na eleição estadual. O senhor é muito próximo do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, e se fala muito também na imprensa que a relação dele com a presidente afastada, Dilma, não é das melhores. É verdade isso? Não, eles se dão muito bem. Ela que não ouve ninguém, mas eles se dão muito bem. O Lula tem brigado por ela, tem feito tudo o que pode, mas, porra, vai negociar no Congresso, acorda uma coisa, ela faz outra. Ela é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir, e ela vai deixar de ser presidente por qualidades, não essas de não ouvir, a qualidade de não ter negociado com aquele Congresso, de não ter interferido nas investigações, né? E aí a bandidagem tirou ela, mas ela é uma pessoa que não ouve. Presidente Washington Quaquá, prefeito Washington Quaquá, mais uma vez, obrigado por ter comparecido aqui ao Jogo do Poder. Valeu. Grande abraço. Obrigado também, Marco Aurélio Lizam, por ter Ricardo, participado dessa entrevista. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no Jogo do Poder também. Obrigado aos dois e obrigado a vocês de casa que nos acompanharam até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.